Aleluia, glória a Deus. Olá, meus irmãos, uma boa tarde, a todos vocês aí que vão nos acompanhar, que vão estar assistindo o vídeo, Amém, glória a Deus. Quero hoje começar aqui uma série, Nós estamos dando uma série aqui de reflexões, baseados aí na carta de Paulo aos Efésios. Amém? Isso para trazer edificação, para trazer a orientação de Deus às nossas vidas, E a palavra de Deus, ela tem como objetivo principal a edificação, ela é exortativa, ela consola, ela alinha, o nosso coração com a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é importante para nós. Sem a palavra de Deus não há fé no coração de um crente, Efésios, com certeza é uma das minhas cartas favoritas, e eu acredito que foi um dos livros, cartas que eu mais ministrei na igreja, É muito profundo, ensinamentos muito profundos, trazem verdades realmente muito abençoadoras, E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre, a carta de Paulo aos Efésios. Hoje eu quero falar sobre uma coisa específica, que vai ser muito enfatizado na carta de Paulo aos Efésios, aqui na palavra de Deus, nessa carta, é acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus é algo muito falado pelo apóstolo Paulo aqui na carta que ele escreve aos Efésios. A vontade de Deus. Muitos de nós, queremos realmente viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é garantia de sucesso. A vontade de Deus é garantia de uma vida plena. Se nós estamos vivendo a vontade de Deus, então certamente nós estamos no caminho certo, não é verdade? Se nós estamos vivendo a vontade de Deus, então nós estamos guardados e protegidos. É o lugar mais seguro que uma pessoa pode estar, é a vontade de Deus. Muitas vezes, a vontade de Deus, para algumas pessoas, ela é algo confuso. Por quê? Porque muitas vezes, ela não vai estar associada com a nossa vontade. Às vezes, a vontade de Deus, ela vem frontalmente contra a nossa, nos contraria, contraria as nossas vontades, e ela muitas vezes vem a nós de maneira indigesta. Mas isso é no começo, Mas lá mais na frente você vai perceber o quanto foi importante que a vontade de Deus ela foi feita nas nossas vidas, E não há nenhum risco, nenhum perigo de você viver a vontade de Deus e no final das contas você ser frustrado, ser decepcionado, A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável a nós e a Deus, Então, a oração do Pai Nosso, por exemplo, ela nos ensina que livra-nos do mal. Ou seja, o Senhor nos ensina essa oração indicando que qualquer coisa ruim, quando eu falo ruim, mal, coisas más que vêm às nossas vidas não são vontade de Deus. Quando eu falo coisas más, eu estou falando das obras do diabo, das obras de Satanás. E eu estou falando de coisas que nos lançam em um estado de derrota. Deus não quer você vivendo derrotado, você vivendo para baixo, cabisbaixo, você regredindo, A palavra de Deus diz que nós somos dos que avançam. Então, eu quero compartilhar um pouco mais sobre a vontade de Deus para nós aqui na carta de Paulo aos Efésios. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui é que logo na introdução carta aos Efésios, Paulo faz uma menção da vontade de Deus. Ele começa dizendo assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, ao referir-se a si mesmo e ao seu ministério, Paulo ele traz aqui a ideia convicta e concreta de que aquilo que ele que era atualmente naquele momento, era fruto da vontade de Deus, irmãos? E se nós olharmos o histórico do apóstolo Paulo antes dele conhecer ao Senhor Jesus,
nós vamos perceber que a última coisa que ele queria nessa vida era ser um servo de Cristo. Paulo, em outrora, Saulo de Tarso, ele era um inimigo da igreja. E nunca sequer passou pela cabeça dele de ser um servo de Deus. Ele sai da condição de um perseguidor e entra na condição de um perseguido. Paulo foi martirizado. Então, aqui nós vemos o quanto que a vontade de Deus foi capaz de prevalecer sobre a vontade daquele homem. E eu tiro muitas lições aqui, porque talvez muitas pessoas que vão ouvir, pessoas que você conhece, os crentes da sua igreja, eles são pessoas que antes da sua conversão jamais sequer desejaram servir a Deus da maneira que servem hoje, Os pastores, lá no seu passado, antes de se converter, nem sequer muitos nem sonhavam em ir para o ministério pregar a palavra, eles queriam outras coisas. E a vontade de Deus, ela vem prevalecendo sobre a nossa, porque uma vez que Deus ele decide fazer algo, a sua vontade ela não pode ser frustrada. A palavra de Deus diz que o nosso Deus está no céu e tudo que lhe apraz ele faz. Agindo Deus, quem impedirá? E às vezes você tem alguém na sua família, que você tem pregado o evangelho para ela, tem procurado levar a palavra de Deus para essa pessoa, e ela abertamente declara que ela não quer isso para a vida dela. Mas que você tem que entender que, apesar da vontade dessa pessoa é totalmente contrária àquilo que o evangelho propõe para ela, você tem que acreditar que a vontade de Deus pode prevalecer sobre dessa pessoa. E aqui nós vemos na vida do apóstolo Paulo que a vontade dele, em outro tempo era outra, mas chegou um momento na vida dele que a vontade dele se fundiu com a vontade de Deus. Agora são uma só, agradar o coração do Pai. O coração do apóstolo agora se inclina para o coração de Deus. Aquilo que Deus ama, ele passa a amar. Aquilo que ele odeia, ele passa a odiar. É esse tipo de transformação que a palavra de Deus traz nas nossas vidas. Então nós precisamos crer no poder que Deus tem de fazer com que sua vontade prevaleça, independente se você quer ou não, Deus é fiel para mudar o seu coração, independente se seus filhos, sua esposa, esposo quer ou não, Deus é fiel para mudar o seu coração. A Bíblia diz que assim, a Bíblia diz que Deus ele conduz o coração dos reis. Deus ele coloca no coração das pessoas novos desejos, novas vontades. Ele faz reviravoltas no coração de uma pessoa, transformando completamente a vontade dela em outra vontade. Então nós precisamos crer. É por isso que nós temos que orar constantemente. Por isso nós temos que clamar a Deus constantemente. Amém? Um outro ponto aqui que nós vamos observar sobre a vontade de Deus lá em Efésios, isso já está no capítulo 1, verso 5, fala que ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Cristo. Ou seja, a vontade de Deus ela tem um endereço certo. A vontade de Deus ela é muito bem definida, Deus já tinha um plano específico preparado para você, um plano pronto, todo elaborado desde o princípio da eternidade ao seu respeito. Ele predestinou, ele traçou um destino para a sua vida, e você talvez nem sequer sabe disso, E o grande propósito de Deus era ter você para Ele, para que você fosse filho dele, adotivo, por meio de Cristo Jesus. Então, quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi levado ao Calvário e ele verteu até a última gota de sangue ali, muitas pessoas olharam para aquela cena e enxergaram um fracasso, enxergaram uma derrota. Mas na verdade ali Deus estava ele estava realizando a sua vontade, com o objetivo de trazer você, por meio desse sacrifício, à presença dele. Foi graças àquele sacrifício que muitos enxergaram como uma derrota,
que ele concluiu, que ele realizou o seu plano, que estava elaborado desde o princípio da eternidade, né? A palavra de Deus diz lá em Isaías 53 que nós o considerávamos como um ferido de Deus, como um aflito e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, a vontade de Deus foi feita e foi realizada, e ela é uma vontade muito bem elaborada. A vontade de Deus não é um vácuo, não é uma coisa incerta. O Deus quer trazer você para Ele, Ele quer trazer você definitivamente para Ele. Paulo ele cita que essa vontade foi feita na vida da igreja, que essa vontade ela foi realmente realizada na cruz, e nós precisamos crer, né? Quando fala que Ele nos predestinou, significa que Deus preparou tudo, né? A vontade de Deus foi elaborada e ela será concluída e consumada. E é interessante que quando o Senhor Jesus está naquela cruz, e ele, em uma de suas últimas conversas com o Pai lá no Calvário, ele olha e diz ao Senhor: Pai, está consumado, concluído o que? A sua vontade, né? E a vontade de Deus ela é perfeita. Quando o Senhor Jesus ele está próximo a Samaria em uma de suas viagens, ele se assenta no poço de Samaria, ele conversa com aquela mulher. Os discípulos que haviam ido buscar comida para ele, quando voltam, Jesus não quer comer. Ele fala: olha, eu tenho uma comida diferente, uma comida que vós não conheceis, e a minha comida consiste, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então observe que a vontade de Deus está totalmente atrelada com uma obra consumada. Então eram essas duas coisas que saciavam o coração de Cristo. A minha comida é isso, ele disse. E Jesus só consumou a sua obra quando? No Calvário. Quando o Senhor ele declara está consumado, ele diz: eu estou satisfeito, eu fiz o que tinha que ser feito. Então nós aprendemos aqui que ele conclui aquilo que o Senhor havia predeterminado antes da fundação dos tempos, né? Então você é alvo da vontade de Deus, amém? Uma outra coisa que nós podemos aprender sobre a vontade de Deus em Efésios, está lá no capítulo 1, verso 9, que diz assim: e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. Ou seja, ele só não realizou a sua vontade, mas nos fez conhecer a sua vontade. A vontade de Deus precisa ser algo que cada cristão deve tomar conhecimento. A vontade de Deus ela gira, irmãos, completamente em torno da pessoa de Jesus Cristo. Toda a vontade de Deus ela gira em torno da pessoa do seu Filho amado. E Ele nos fez conhecer essa vontade, né? E como que Ele nos faz? Por revelação. A vontade de Deus não é algo que se descobre meramente no intelecto, não é algo que você simplesmente estuda e sabe. Mas a vontade de Deus é quando a verdade ela é impregnada no seu espírito e agora você sabe. Você é tomado por fortes convicções. Você agora é uma pessoa convicta, determinada. A sua fé é uma fé gigantesca agora no Senhor, né? E ele fala que essa vontade, ela era um mistério, porque ela continua sendo um mistério para aqueles que não creem. A vontade de Deus, ela não pode ser verificada por pessoas incrédulas. A vontade de Deus, ela não pode ser apreciada, experimentada de vida por pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Elas estão excluídas dessa vontade. E essa vontade continua sendo um mistério. Muitas pessoas oram, né, pela vontade de Deus, pedem a vontade de Deus. Mas toda a vontade de Deus nós a conhecemos em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E fala que Ele fez isso de acordo com uma determinação. Deus determinou isso. Foi determinado. Isso foi determinado em Cristo, para que nós o conhecêssemos a sua vontade. Então a vontade de Deus, meus irmãos, ela era um mistério que se tornou conhecido a nós em Cristo Jesus, né?
Glória a Deus. Uma outra coisa interessante, outro fato interessante sobre a vontade de Deus em Efésios, está ainda no capítulo 1, verso 11, que fala assim: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Então, ele fala que essa vontade, fala que o Senhor tinha uma vontade, um desejo que foi realizado de nos fazer herança nele, de nos abençoar nele. E a Bíblia diz que ele faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. O que nós aprendemos aqui? Que Deus nunca faz nada sem ele realmente querer fazer. Os planos de Deus, eles não podem ser confundidos com os nossos. Deus não realiza algo que confronte ou que atrapalhe ou que realmente impeça com que a sua vontade prevaleça. E aqui nós temos a vontade de Deus e temos a vontade do homem. Deus nunca vai deixar de fazer a vontade dele para fazer a sua. Deus nunca vai deixar de fazer a vontade dele para fazer a vontade do homem. A Bíblia diz aqui, que ele fez todas as coisas. Tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou foi segundo o desígnio da sua vontade. Toda obra que Deus realiza, ela nasce primeiro na vontade dele. Amém, meus irmãos? Uma outra coisa muito importante que nós aprendemos sobre a vontade de Deus em Efésios está lá no capítulo 2, verso 3, que diz: entre os quais todos nós também andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e a da mente, e éramos por naturezas filhos da ira, assim como os demais. E aqui Paulo está dando um contraste entre a nossa antiga maneira de viver e a nossa atual maneira de viver, trazendo um enorme contraste entre a vontade da carne e a vontade de Deus. Aqueles que procuram satisfazer a carne, satisfazer os seus desejos, eles militam contra a vontade de Deus. Tendo em vista que Paulo aqui, ele nos fala sobre a nossa antiga condição. Nós éramos incrédulos. E aí ele diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, destinados à ira, assim como os demais lá fora. Nós aprendemos que a vontade de Deus, ela muitas vezes ela é ofendida. Às vezes nós ofendemos a vontade de Deus com a maneira de viver. E agora nós precisamos entender que para vivermos a vontade de Deus, a nossa vida ela não pode ter nada a ver com aquilo que nós vivemos no passado antes de Cristo. Nós devemos deixar a velha vida para viver a vontade de Deus. Nós devemos deixar os velhos hábitos, a velha natureza, os desejos da carne. O velho homem precisa morrer para que nós possamos viver a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Um outro fato curioso aqui, importante sobre a vontade de Deus, está no capítulo 5, verso 17 de Efésios, 17 de Efésios, que fala assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Olha só, então uma maneira de nos livrarmos de atitudes de insensatez, de nos despirmos da nossa tolice, é nós buscarmos compreender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é algo que deve ser perseguido por nós, não só em vivê-la, mas também em compreendê-la, Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, elas resistem à vontade de Deus, porque de fato a vontade de Deus em alguns momentos da vida ela é dolorosa. Deus vai exigir de nós renúncias, Deus vai exigir de nós determinados posicionamentos que vão, à primeira instância, nos incomodar, nos remover da zona de conforto, realmente nos colocar para um posicionamento mais enérgico, mais intenso, ou seja, por diversas maneiras, deixar coisas que muitas vezes nós estamos tão apegados, Mas em tudo na nossa vida, nós precisamos abandonar todo comportamento realmente de imprudência e buscar discernir qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz aqui: devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor. Isso cabe aos nossos relacionamentos, ministério, trabalho, nossa vida pessoal,
as nossas finanças, todas essas coisas devem ser colocadas no prumo da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, olha que tremendo. Buscar compreender a vontade de Deus em cada aspecto da nossa vida é uma bênção de Deus. Amém? Um outro ponto aqui muito importante sobre a vontade de Deus em Efésios está no capítulo 6, no versículo 6. Capítulo 6, verso 6, que diz o seguinte: não servindo quando somos observados, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha só, né? Então, a outra coisa que nós precisamos entender é que a vontade de Deus, ela precisa ser feita de coração, né? A vontade de Deus não pode ser encarada como um pesar nas nossas vidas. Ela não pode ser encarada como algo desagradável, como uma obrigação. Mas nós precisamos ter discernimento que, de fato, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, o texto fala que nós devemos fazer com o objetivo de agradar a Deus e não as pessoas. Por quê? Porque quem faz com o objetivo de agradar as pessoas, ela não está preocupada com a vontade de Deus. Se as nossas motivações para servir, para fazer, são a aprovação dos homens, nós seremos levados por ela a qualquer momento e arrastados para fora da vontade de Deus a qualquer momento. A vontade de Deus muitas vezes requer agradar a Deus, muitas vezes requer desagradar aos homens. Uma coisa muito forte que Paulo fala em Gálatas, fala: se o meu objetivo lá no capítulo 1 fosse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Por quê, irmãos? Porque agradar às pessoas e agradar aos homens significa que você está diante de duas vontades completamente diferentes. A vontade do ser humano, ela não tem nada a ver com a vontade de Deus. O ser humano, ele está inclinado a pensamentos carnais, enquanto Deus é espírito, né? Então, se nós realmente entendermos, irmãos, que nós precisamos buscar essa vontade de Deus e fazer ela de coração, onde nosso coração é aplicado no Senhor, nós prevaleceremos. Nós não podemos fazer a obra de Deus com pesar. A palavra de Deus fala em 1 João que os mandamentos do Senhor não são penosos. Olha como isso é forte. Um outro ponto importante aqui sobre a vontade de Deus em Efésios, é ainda em Efésios 6, agora o versículo 7, que fala assim, portanto, é isso mesmo, né? Eu falei que é o versículo 6 e 7, né? É isso mesmo, que é o versículo 6 e 7, onde nós concluímos sobre, só olha o 7 de novo, né? Servindo de boa vontade como se servissem ao Senhor e não aos homens, né? Então, servindo de boa vontade, onde a minha vontade, ela está ali, né, realmente fundida com a vontade de Deus. Por que nós temos que orar então sobre isso, né? Que a minha vontade seja uma só com o Senhor, que a minha vontade seja uma só com a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então, sendo assim, anelamos e ansiamos pela mesma vontade. Deus, Ele realizou sua vontade em nós, está realizando e realizará até o dia de Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas aqui em Sua presença. Nós temos muitas limitações, nós somos pessoas realmente fracas, temos, muitos problemas talvez nas nossas vidas, somos tentados de diversas formas possíveis. Deus, nós estamos diante de grandes desafios, mas diante de tudo isso, nós declaramos aqui a nossa total dependência do Senhor. Sabemos que muitas vezes os nossos corações, as nossas mentes insistem em navegar para longe da Sua vontade, mas o que eu te peço é que o Senhor nos coloque no centro da Sua vontade, que nós tenhamos prazer na Sua vontade, possamos buscar a Sua vontade, possamos viver a Sua vontade, ó Deus.
seja para nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, para o nosso ministério. Uma vontade que foi preparada para nós antes da eternidade, antes da fundação deste mundo. Uma vontade que foi preparada para nós e ela foi realizada em Cristo Jesus, ó Pai. Os nossos corações se livrem, sabe, Deus, de desejos carnais, da ansiedade dessa vida, que nós possamos nos lançar aos pés do Senhor e receber toda a instrução necessária, capacitação do Espírito Santo para viver aquilo que o Senhor tem para nós, que nós não venhamos a ouvir os desejos da nossa carne, mas ouvir Sua palavra, o Seu Espírito, e sejamos direcionados pelo Senhor, ó Pai. Que no centro da Sua vontade possamos viver, frutificar, que no centro da Sua vontade nós possamos ver grandes milagres acontecendo, os nossos corações sendo transformados, nosso caráter sendo moldado, nossa vida sendo alinhada com o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pessoas que precisam tomar decisões nesse momento, que o Senhor as oriente, pessoas que precisam, ó Deus, dar passos de fé, que o Senhor realmente mostre o que deve ser feito e que o Senhor realmente nos oriente em tudo na nossa vida, nos livra de todo mal, não nos deixe cair em tentações, mas que sejamos regados pela unção do Senhor, para que possamos crescer cheios de fé, nos traga justiça, paz e alegria no Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a Ti. Amém e amém.